Bom domingo a todos, sejam bem-vindos a mais um programa Agro Rentável. Hoje estamos aqui com o produtor e deputado estadual Gustavo Seba. Seja bem-vindo, Gustavo. Muito obrigado, Fabiano. É um prazer poder estar aqui com você para a gente fazer um bate-papo sobre o nosso estado e sobre a nossa produção agropecuária. Vamos começar voltando um pouquinho. Gustavão, quantos anos você já está com mandato de deputado estadual em Goiás? Olha, Fabiano, eu estou no terceiro mandato, né, já completando aí agora 10 anos como deputado estadual, apesar de ter essa cara de 20 anos, né? Mas eu já estou, bem parecido. Só que nós pegamos muito estrada de terra, né, amigo? Mas eu me candidatei ainda muito jovem, fui candidato pela primeira vez a deputado estadual, eu tinha 25 anos. 25. Tomei decisão com 24 anos, mas com 25 começamos, 26 anos já era deputado, já estadual. E de lá para cá a gente vem trabalhando, defendendo pautas importantes, apresentando os produtores e também lutando por pautas importantes. Eu sou médico também, né? E a gente tem a saúde como uma bandeira forte nossa também. E acho que a gente tem conseguido cumprir nosso papel. Nós já estamos no terceiro mandato e Deus tem nos abençoado aí de a gente conseguir ter êxito e eu caminhar bem. Vamos descobrir daqui a pouquinho. Daqui a pouco eu começo a te apertar. Bora. Por que você entrou na política? Você tinha já parentes já na política? Fabiano, tinha. Meu pai foi deputado estadual por 4 vezes, foi prefeito da minha cidade natal, que é Catalão. Foi presidente da Assembleia 3 vezes, chegou a ser governador interino do estado. Eu sempre vi e vivi a política dentro de casa, mas eu sempre gostei. No DNA já? Já, eu com 14 anos de idade, eu gostava de assistir programa eleitoral. Eu nem votava e gostava de ficar escolhendo meus candidatos e tal. E as pessoas, isso não é muito normal, não. Mas eu gosto, porque, na verdade, eu acredito na política, Fabiano. E hoje em dia, é quase que marginalizado quem fala bem da política, né? Como se fosse, nossa, uma coisa muito ruim, principalmente a geração mais nova. Sim. Né? Da minha geração para trás, você vai conversar, as pessoas têm uma aversão muito grande da política. E eu entendo que esse é o caminho inverso do que a gente deveria ter. Se as coisas estão ruins com a política da forma que está, o único jeito de resolver é que a gente se envolva, que a gente participe dos debates, questione os seus candidatos, se interesse. Se existe um problema, você não vai afastar dele, não vai fazer ele sumir. Pelo contrário, dobrar a manga da camisa, vem cá, deixa eu ver isso aqui. Quem que é o vereador aqui da minha cidade? Quem que eu vou votar? Quem que é o prefeito? Quem que é o deputado? O que esse cara representa? Votou, ele cumpriu o que ele se comprometeu a fazer? Tem me representado? Ótimo, não tem, troca. É igual a gente faz no gado. Você vai selecionando. Exatamente. Né? Você tem uma produção boa, você deu um touro lá, deu bem, você vai usando ele mais, não deu, você vai descartar. A vaca não dá leite, você fica com ela? Você vai descartar, não adianta. E da mesma forma tem que ser na política. Então, eu sempre vi a política dessa forma, como que a gente tem que participar, questionar para melhorar as coisas, né? E acredito muito no poder de transformação. Eu vou te dar um exemplo rápido. Eu, como médico, minha função é salvar vidas. Sim. Nem sempre eu vou conseguir salvar vidas. Lógico. Né? Tem coisa que vai depender, né, de Deus ali. Mas quando não possível salvar vidas, a gente tem que fazer o quê? Diminuir o sofrimento das pessoas, amenizar a dor. Né? Na política, eu vi que eu poderia fazer a mesma coisa numa escala maior. Eu vou resolver todos os problemas do meu estado? Não. Eu vou resolver todos os problemas da cidade, do bairro, da rua, da casa? Não. Mas eu vou trabalhar para diminuir o sofrimento das pessoas numa escala maior do que eu fazia na medicina. É assim que eu vejo a política, é assim que eu tenho levado meu mandato e continuo exercendo a medicina também. Hoje nós estamos aqui, o Gustavo está com sapatênis, eu estou de sapato aqui, mas os dois têm o pé na terra. Conta para nós um pouquinho, você é produtor, tem propriedade lá em Catalão, o que vocês estão mexendo lá? Gado de corte, explica para a gente aqui. Fabiano, eu sou de uma família totalmente, tradicionalmente derivada da produção agropecuária. Meu pai trabalha aí com Nelore na parte de genética já há mais de 40 anos. Minha irmã é veterinária, toma frente aí da parte de coordenação, né, da nossa produção. A gente também trabalha com lavoura, a gente trabalha também com gado de corte, a gente tem tentado diversificar. Meu pai agora também, ele está invocado com Nelore pintado agora, está indo para esse ramo também. O preto e branco, né? Nelore preto e branco. Tem um histórico, eu cresci dentro, né? A nossa origem é dentro da produção agropecuária, né? E, logicamente que meu pai também é médico, meu avô era médico, eu sou médico, mas todos foram produtores rurais, assim como eu também sou hoje. E a gente vê que a força, né, que a produção agropecuária tem
ela, na verdade, é o grande diferencial que a gente tem no nosso estado e no nosso país, né? A mola propulsora da nossa economia é a nossa produção agrícola, é o nosso potencial, né? O nosso clima, a fertilidade da nossa terra, né? A nossa produção pecuária é fantástica. Eu estava até comentando com o Fabiano aqui agora há pouco, né? Nós tivemos o prazer de ter, alguns bons anos atrás, um touro que foi o recordista mundial de peso. Aos 12 meses ele era o boi mais pesado do mundo. Na época ele tinha 536 quilos, que naquela época era o boi mais pesado do mundo. Hoje essa meta já foi ultrapassada. Quase o triplo, né? É, e muito. Mas na época ele era o boi mais pesado do mundo. Inclusive foi grande campeão em Uberaba. E Uberaba, a maior referência que nós temos hoje, né? No Zebu, não é nem no Nelore, é no Zebu, né? E então, assim, isso trouxe para nós uma genética, trouxe para nós toda uma linhagem que até hoje a gente trabalha muito isso. E é o grande forte nosso é isso. Mas a gente tem diversificado, tem trabalhado também, como eu disse, na lavoura, na soja, no milho, no feijão, né? Tem passado muita raiva de vez em quando, mas essa é a vida do produtor, né? E é onde, inclusive, eu defendo muito na Assembleia, Fabiano, que o produtor é o ser mais resiliente que existe no mundo, né? Ele tem que investir tudo aquilo que ele tem, deposita todas as suas expectativas, às vezes, ali debaixo da terra, às vezes numa produção que ele não sabe o que vai acontecer, num experimento genético, né, e depende de fatores externos que não dependem dele. E a gente vive uma insegurança jurídica muito grande no país. Você não sabe se o plano safra vai ter ano que vem, se não vai, anuncia um valor, não vem, você não tem linha de crédito, o cara planta com financiamento, chega no final, o preço está ruim, tem que pagar o banco. É a corda no pescoço o tempo inteiro, mas ele não para de produzir, não para de alimentar a nossa população. Eu costumo dizer, Gustavo, que o produtor não é só resiliente, ele é esperançoso, né? E tem que ser. Imagina, pessoal, quem está lá no campo, né? Colocando um boi para comer um capim, jogando a semente na soja para colher, no solo para colher. Se ele não depender e tiver esperança que vai chover e na hora de colher não chover, quer dizer, ele tem que rezar para chover. Né? Exatamente. Então, de nascença, ele é bastante esperançoso. Eu só critico que, às vezes, não pode ter esperança em ficar rezando por algumas coisas, por exemplo, para a arroba do boi subir, né? A gente tem que fazer a lição de casa, fazer todo o nosso trabalho, mas não tem que ficar rezando para a arroba do boi subir não, porque não está na mão de ninguém. O pessoal às vezes muito critica aí o governo federal, o governo estadual, porque a arroba está baixa, a arroba está alta, a história da picanha, da abóbora. O pessoal critica muito o JBS, que às vezes falam que manipula o mercado, mas não, pessoal, isso não acontece. Infelizmente o mercado é soberano, a gente sabe que existe a lei da oferta e da procura. Tendo mais oferta, o preço vai cair, tendo mais procura, o preço vai subir, e então a gente não tem que ficar rezando, não. A gente tem que produzir, né? Exatamente. Produzir, né? Produzir bem a um custo mais baixo. Exatamente. Costumo dizer, Gustavo, que assim, a gente tem que torcer muito pro Flamengo, pro Vasco, pro Botafogo. Pro Vasco não, só pro Flamengo tá bom. Eu gosto de ser cortês com outros torcedores, né? Eu sou flamenguista também. Mas o que acontece? Se o Flamengo perder, o Vasco perder, não vai mudar nada na nossa vida. Mas se a arroba cair, enquanto você está torcendo para subir e você não tiver as proteções devidas, o que vai acontecer? Você vai tomar um grande prejuízo e vai ficar chorando e querer colocar a culpa em alguém, né? É no Bolsonaro, é no Lula, é no Caiado, é no Marconi, é no JBS. Gente, a culpa, a gente sempre tem que lembrar. Se a gente partir do princípio que grande parte dela ela é nossa, porque nós estamos na linha de frente, a gente pode mudar. Se você coloca a culpa em alguém, depois você não pode reclamar. Gustavão, interessantíssimo. Então, vocês estão lá, mas você falou que é médico também. Você atua? Atuo, assim... Tem tempo? Então, esse é o problema. Meu tempo tem sido bem escasso, Fabiano. E o nosso mandato consome muito tempo e eu sou um deputado municipalista, né? Eu não sou, assim, não sou nascido em Goiânia, moro aqui pelo meu mandato, mas eu rodo o estado inteiro. E graças a Deus, nós temos base nos 246 municípios, a gente tem rodado todas as regiões. Que legal. Né? Então, isso acaba que toma muito tempo, sim. A gente viaja muito, tem fim de semana, eu rodar 2, 3, 4 mil quilômetros, já rodei num fim de semana. E lógico, o tempo fica escasso. Mas eu não deixo de atender, até porque eu tenho também um atendimento que eu faço mais como um caráter voluntário. Eu não consigo mais hoje, Fabiano, manter um consultório, manter algo nesse sentido. Clientes, né? O que eu faço, eu tenho um ônibus que eu atendo de forma voluntária nos municípios, então eu faço um gabinete itinerante de atendimento médico, atendo em cidades, faço um mutirão de cirurgias, de atendimentos, às vezes até que os próprios municípios nos procuram, o prefeito procura, a gente vai lá e atende. Quer saber mais sobre isso? E por enquanto, pessoal, nesse primeiro bloco aqui foi só
a água morna, né? Daqui a pouco a gente vai entrar em alguns assuntos polêmicos. Vou chamar o Gustavo para a gente tomar um café, daqui a pouco a gente volta. O confinamento Pontal cresce com o agro brasileiro. Com 3 unidades em operação, Itapirapuã, Mozarlândia e a recém-inaugurada Jaraguá, confinamos mais de 45 mil animais por ano, com estrutura de ponta e gestão de alta performance. Seja nosso parceiro e transforme sua produção com 0 desembolso imediato e trava no mercado futuro. Aqui, seu gado é bem cuidado e seu capital também. Com o fundo de investimento próprio, você antecipa seus recebíveis com segurança. Todas as despesas, alimentação, frete, sanidade, são descontadas no abate. Mais tranquilidade, mais resultado. Acompanhamento nutricional, bem-estar animal e maior desfrute por hectare. Tudo pensado para aumentar o faturamento da sua fazenda com precisão técnica e excelência operacional. Confinamento Pontal. Parceria, confiança e resultado. Do campo ao consumidor, com preferência na escala de abate e rastreabilidade completa. Produzir no campo nunca foi tão desafiador. Custos altos, excesso de volumoso, desperdício e o resultado nem sempre compensa. A Nutriganho chegou para transformar essa realidade. Nutriganho entrega nutrição inteligente, com menor custo, maior rendimento e sem depender de volumoso. Com Nutriganho você investe melhor, aproveita cada grão e vê o resultado direto no campo. Nutriganho, nutrição eficiente, ganho consistente. Cafezinho tomado, sem açúcar dessa vez, porque aqui tem um colega meu no estúdio que sempre vai chamar a gente para tomar café, mas o café dele é o puro açúcar, Gustavo. Eu até apelidei ele de café abelha. Esse café é mais doce do que tudo. Perde até o gosto do café, ué. É doce de café, né? Mas, pessoal, estamos aqui com o deputado e produtor rural, Gustavo Seba. Primeiro bloco a gente foi mais ameno, né? Não apertei ele muito não, mas agora eu vou começar a apertar. Então o Gustavo estava dizendo para a gente que ele é médico, e você faz esse trabalho. Conta pra gente, Gustavo, achei interessante. É um ônibus que vocês fazem um trabalho itinerante de atendimento à turma indo pelo estado. Como é que é? Exato. Eu tenho um ônibus que ele funciona como um gabinete itinerante, que a gente vai nos municípios, vai na zona rural, tem até gerador, às vezes tem localidades que até energia a gente tem dificuldade. E eu despacho lá, desde como deputado, mas a gente tem na cadeira odontológica, então... geralmente tem uma equipe que vai e trabalha com a gente, eu atendo como médico, como eu disse, não deixo de exercer, não deixo de ser médico. Político, eu estou ocupando um cargo hoje, amanhã eu posso estar em outro. Sim. E um dia não vou estar. Médico você pro resto da vida, então continua exercendo. Então a gente vai e leva atendimentos odontológicos, médicos, outros tipos de atendimentos, às vezes até em parcerias com os municípios. Às vezes tem eventos dos municípios que a gente vai e leva esse suporte para poder fazer desde atendimento social, que pode ser feito também no ônibus, triagem, terapeuta ocupacional, serve às vezes até para... Tem eventos que tem ali corte de cabelo, manicure, cursos, e toda essa estrutura nossa pode ser utilizada para isso. Interessante. Quem estiver nos assistindo, Gustavo, seja um prefeito, seja um vereador, seja um produtor rural, que às vezes está numa fazenda que tem um recurso longe, ele pode procurar, procurar sua assessoria, marcar, combinar, você vai estar Pode entrar em contato com a gente, eu acho que o mais fácil aqui talvez seja até as nossas redes sociais, pode ir lá, Gustavo Seba, né, no Instagram, no Facebook, pode ir lá, manda seu contato, a gente entra em contato, nossa equipe entra e a gente está aí para isso. E faço com o maior prazer, Fabiano, eu gosto de exercer. Eu ainda, até há pouco tempo, eu ainda fazia até alguns plantões em hospitais mesmo. Eu atendia em Campo Alegre muito, que é uma cidade... também que tem uma produção agrícola extraordinária, e eu tenho muito prazer em trabalhar lá, também trabalhei lá há muitos anos como médico e tal, mas agora, assim, plantão não estou dando conta, então o que eu estou fazendo? Estou focando no que eu tenho tempo, a gente vai lá na nossa unidade móvel, atende, né, e o restante é atendendo como deputado mesmo. Pelo que eu vi, dormi nada, né? Mas eu durmo pouco, mas acho que até um pouco de genética. Meu pai dorme muito pouco, eu durmo tarde e acordo cedo todo dia, meu amigo. A vida do produtor é essa, né? Exatamente, não tem muito para onde correr. E esse atendimento é gratuito? Sabe? Gratuito, 100% gratuito, todo voluntário. Inclusive, a gente tem profissionais que a gente contrata
para atender e tem muita gente voluntária que vai para ajudar. Muitas vezes a gente faz uma parceria com vereadores, ele fala, olha, eu tenho uma sobrinha que é nutricionista, vamos lá colocar para atender, tem um fisioterapeuta, vamos lá alongar o pessoal da terceira idade, eu tenho advogado, vai prestar assessoria jurídica. É claro que você não vai montar uma peça ali, porque geralmente são atendimentos de 1, 2 dias, mas dá para ele fazer uma peça jurídica, mas ele dá uma orientação, está num litígio, está numa demanda ali de uma separação, de alguma coisa assim, ele dá orientação. Então, tem muitos voluntários que vão. E esse serviço, como eu disse, ele acaba sendo uma forma de atender a população diretamente, a gente, a nossa equipe, amigos nossos. Eu tenho muito amigo médico que gosta de fazer esse atendimento também. E eles me falam, Gustavo, próximo que você tiver, me avisa. Se eu tiver de folga aqui, se eu não estiver trabalhando no hospital, eu quero atender. E assim vai, colegas cardiologistas, oftalmologistas, ortopedistas, já foi. Eu acho que você poder servir as pessoas, Fabiano, naquilo que você sabe fazer, eu acho que isso faz bem mais para quem está servindo do que para quem está recebendo, para ser bem sincero. Eu tenho um colega meu que já rodou quase 400 quilômetros no carro dele para ir num evento desse, atender e voltar. E eu falei, não, deixa eu te ajudar menos na gasolina. Ele falou, não, para mim isso é um prazer, eu já devo muito para a medicina, minha forma de retribuir é essa aí. Eu fico feliz. Aí, pessoal, o produtor que estiver nos assistindo, diretor de sindicato, a turma das empresas aí de nutrição, que está sempre fazendo evento, por que não fazer um evento um pouco mais abrangente, né? Atendendo essa população? Porque principalmente na zona rural, às vezes a gente tem uma dificuldade maior ainda, Fabiano, na zona rural, né? Aquela população que tem uma dificuldade maior de ir para a cidade, para se deslocar, e às vezes ele tem que ir para tentar agendar, para pegar um agendamento, para voltar para a fazenda, para depois ir de novo. Então, às vezes a gente vai nessas comunidades rurais, né? Tem muita comunidade que você tem dificuldade de acesso até para chegar. Até o ônibus é difícil chegar. Até o ônibus é difícil chegar, Que legal. Então fica a dica aí, pessoal. Gustavão, e vamos falar um pouquinho de um tema polêmico. Eu poderia dizer que esse tema já estaria um pouco ultrapassado, mas nas últimas semanas a gente voltou ele à tona. Eu estou falando, pessoal, da taxa do agro ou do Fundeinfra, né? Para vocês terem ideia, quem não está no dia a dia, por exemplo, o criador de gado, o recreador, talvez esqueceu desse fato que nós vamos falar aqui um pouquinho. Mas que impacta ele também. Impacta ele também. Do preço da soja, do milho. Mas o produtor que está vendendo a soja, está vendendo o milho, está vendendo o boi gordo ou a vaca gorda, a novilha gorda no frigorífico, está pagando lá seus 1%, né? Para cada, então, um animal de R$4 mil, você está pagando R$40. Lembrando que, muitas vezes, na engorda desse animal, se você ganhar R$400 nele líquido, R$40 são 10%, pessoal. Então, quando a gente fala no imposto que talvez ele represente só 1%, o número 1 pode parecer pequeno, mas quando a gente vai para o lucro líquido, que é aquilo que vai para o bolso do produtor, nós estamos falando de 10%, de 13% que está sendo cobrado do produtor. E aí eu falo que é um assunto que já estava um pouco ultrapassado, mas ele voltou agora porque teve a polêmica, né, do dinheiro dele que estava sendo utilizado para as obras, e essas obras foram começadas sem licitação, e aí o Supremo mandou brecar e a gente não sabe o que vai acontecer agora. Mas vamos voltar aí, esse imposto foi decidido no final de 2024, né, Gustavo? Exatamente, Fabiano. E é importante a gente lembrar que esse imposto, na verdade, ele foi a maior traição já cometida contra o produtor rural na história do nosso estado. Porque ele veio exatamente de um governador que se diz produtor rural e defensor do agronegócio. E o que é pior, Fabiano, e a gente lutou muito contra esse imposto na Assembleia, eu particularmente lutei muito, briguei muito, fizemos o possível e o impossível, passei noites sem dormir, reunindo com produtores, tentando acordo, tentando viabilizar diálogo com o governo, tentando ir na pressão, tentando ir no amor e na dor, da forma que fosse, por entender o tamanho da injustiça e também da ilegalidade e moralidade do que estavam propondo, que é o que a gente está vendo hoje. Mas o que acontece? O governador Ronaldo Caiado, nas vésperas da eleição, salvo engano em setembro, aproximadamente, de 2024, né? ele simplesmente foi num evento do agronegócio e afirmou em alto e bom tom, e tem gravado, qualquer um pode pôr no YouTube aí. Ele falou que quando ele esteve em Brasília, ele falou assim, minha gente, muita gente, ministros, me sugeriram, quer resolver o problema da arrecadação do Estado, taxa a soja, taxa o milho, taxa o sorgo, taxa a carne, taxa o leite. Salvo engano, até nessa ordem que ele falou. Salvo engano, tanto que eu vi esse vídeo.
Mas Deus me poupou do sentimento do medo, porque eu posso enfrentar toda dificuldade, as maiores dificuldades do mundo na arrecadação do Estado, mas eu não assalto o produtor rural, que é meu companheiro de primeira hora. Olha o termo que ele utilizou para dizer, taxar o produtor. Ele falou, eu não assalto o produtor rural. Pois bem, deu outubro, ele ganhou a eleição. Já em novembro, ele me vai para o palácio e fala, eu disse que não ia mexer aqui e tal, mas vai ter que ter uma incidência sim. Aí o assalto já virou incidência. Olha como é que é as coisas, né? E aí começou aquela novela que todo produtor sabe o que aconteceu. Nós brigamos muito, colocou imposto que representa muito mais. Você pagar 1,65% na soja no final, dá muito mais do que isso, como o Fabiano exemplificou aqui no caso do boi. Isso realmente é um assalto mesmo, como ele falou. E na verdade, Fabiano, todo produtor, ele é a favor da obra. Lógico que para ele quer a duplicação, ele quer o asfalto em condição. O problema é que ele não aguenta pagar por uma conta que não é dele. Né? A saúde pública é caótica, a educação é caótica, a infraestrutura é caótica. E aí, a culpa então é do produtor? Então vamos cobrar do produtor. Amanhã, eles justificaram, olha, para melhorar a infraestrutura, vamos cobrar do produtor. Tá, e amanhã, para melhorar a saúde, vai cobrar do produtor também? Para melhorar a educação, vai cobrar do produtor também? Vai. Por que não cobra do próprio governo? Por que não corta comissionado, não corta cargo, não corta benesses do poder? Por que não faz uma gestão melhor do dinheiro? Vou te dar um exemplo rápido. Os hospitais de Goiás hoje, os grandes hospitais UGO, GOL, estão sobrecarregados com pacientes nos corredores. E não sou eu que estou falando. Saiu matéria aí em todas as televisões, na mídia, recentemente, o GOL com esse problema, o UGO também. E aí a gente criticou isso muito na Assembleia. O que o governo fez? Vamos resolver o problema. Foi lá e fez um contrato de 30 milhões de reais de propaganda para a saúde. Eu quero ouvir mais sobre isso, Gustavão. Vamos tomar uma aguinha ali, chamar os comerciais, que esse assunto não estava pautado não, pessoal, mas nós vamos entrar nele daqui a pouquinho. O confinamento Pontal cresce com o agro brasileiro. Com 3 unidades em operação, Itapirapuã, Mozarlândia e a recém-inaugurada Jaraguá, confinamos mais de 45 mil animais por ano, com estrutura de ponta e gestão de alta performance. Seja nosso parceiro e transforme sua produção com 0 desembolso imediato e trava no mercado futuro. Aqui, seu gado é bem cuidado e seu capital também. Com o fundo de investimento próprio, você antecipa seus recebíveis com segurança. Todas as despesas, alimentação, frete, sanidade, são descontadas no abate. Mais tranquilidade, mais resultado. Acompanhamento nutricional, bem-estar animal e maior desfrute por hectare. Tudo pensado para aumentar o faturamento da sua fazenda com precisão técnica e excelência operacional. Confinamento Pontal. Parceria, confiança e resultado. Do campo ao consumidor, com preferência na escala de abate e rastreabilidade completa. Produzir no campo nunca foi tão desafiador. Custos altos, excesso de volumoso, desperdício e o resultado nem sempre compensa. A Nutriganho chegou para transformar essa realidade. Nutriganho entrega nutrição inteligente, com menor custo, maior rendimento e sem depender de volumoso. Com Nutriganho você investe melhor, aproveita cada grão e vê o resultado direto no campo. Nutriganho, nutrição eficiente, ganho consistente. Volta, a temperatura começou a subir aqui um pouquinho no estúdio, não sei se vocês desligaram o ar-condicionado ou o tema ficou polêmico. Tivemos que sair para tomar uma aguinha, mas estamos de volta aqui. Peraí, Gustavo, então quer dizer que ao invés de baixar a arrecadação, o pessoal foi fazer 30 milhões de publicidade? O governo tem ferramentas que às vezes a gente não entende. Como eu disse, os hospitais públicos hoje têm passado por uma dificuldade muito grande, maca, hospital superlotado, maca em corredor, faltando até alimento para acompanhante, para paciente, né? E não sou eu que estou falando, está na mídia todos os dias. E aí, em vez de resolver o problema, pra você ter ideia, Goiás tem a maior fila de cirurgias eletivas do Brasil, é aqui em Goiás. A pessoa para fazer uma colecistectomia, uma cirurgia de vesícula, espera até 2 anos. Né? Não tem o menor sentido. E o governador é médico. Né? E assim foi com a taxa do agro.
qual a justificativa de precisar do dinheiro do agro? Ah, para consertar a infraestrutura, tudo bem, mas por que cobrar do produtor isso? Né? Por que criar um imposto específico, só o produtor que vai utilizar? A culpa é do produtor, da infraestrutura está ruim? Né? Então, esse é o questionamento que a gente sempre fez. E detalhe, isso tanto na época, a justificativa utilizada pelo governo foi: nós precisamos compensar a perca do ICMS dos combustíveis. À época, o ex-presidente Bolsonaro havia feito uma isenção de ICMS de combustível que impactava também na receita do Estado. E o governador, à época, falou: olha, como tem essa questão, eu preciso reforçar meu caixa, enfim. Ok. E logo que o Lula assumiu, ele já retornou esse ICMS. Então, imediatamente, se a justificativa é essa, acabou a justificativa para a taxa do agro. Eu apresentei um projeto para acabar com a taxa do agro. Ele não quis. Gostou da taxa, né? Dinheiro entrando no caixa, continuou cobrando a taxa. E aí, chegamos a quase 3 bilhões de reais do produtor de dinheiro arrecadado no caixa do Estado. E a gente não viu o retorno disso. Qual obra a gente viu do retorno disso? O que o produtor, você produtor que está me vendo, o que você viu de reflexo que melhorou para você depois que você começou a pagar a taxa do agro? Nada. E aí, por incompetência, falaram: nossa, o governo está acabando ano que vem e nós estamos com 3 bilhões em caixa, vamos correr para fazer alguma coisa. Nossa, aí vira que não dá tempo, porque você tem que licitar, fazer projeto, consertar projeto, refazer, apresentar, ganha uma empresa, começa a entregar a obra, faz, sei o quê. Isso demora. Não fizeram. Aí desesperaram por ser ano eleitoral ano que vem. Vamos mudar aqui as regras. Vamos passar o dinheiro aí para o IFAG, um instituto privado, vamos colocar um companheiro nosso lá e a gente manda o que a gente quer fazer. Dinheiro público não é assim. E aí, Fabiano, eu sei que já vai ter gente do governo que vai falar assim: ah, mas vocês estão contra a obra. Jamais, eu sou produtor. E mesmo que não fosse produtor, quem é contra uma obra boa para o Estado? Um asfalto bom, uma ponte uma duplicação. segura, né? Exatamente. Né? Só que nós estamos falando de dinheiro público, amigo, não é assim que funciona. Então não adianta você atropelar o rito, tem que ter licitação. E aí ganha a empresa que cobrou mais barato e que tem capacidade técnica para isso. Ponto. O que eles fizeram foi atropelar isso pelo tempo. E aí, o que aconteceu foi que o Supremo foi lá e falou: olha, você pode legislar em relação à lei estadual desde que ela não transplanta a lei federal. E a lei federal, você tem a lei de licitação. Sim. E eles não cumpriram. Então, é isso. E assim, não vou entrar no mérito, Alexandre de Moraes, esquerda, direita, não vou entrar nisso não. Qualquer um. Vamos falar do seguinte: você não pode criar uma forma de, eu não quero licitar não, eu quero que o meu amigo Fabiano ganhe uma obra, eu dou para ele. Não é assim que funciona o dinheiro público. E foi isso que foi questionado e foi suspenso. E aí, nessa suspensão, foi questionado até o formato da lei que criou o Fundeinfra. Então, Fabiano, em tese, a partir do momento que ele determina essa suspensão, imediatamente o pagamento da taxa do agro hoje, o cara que vendeu uma soja hoje, que pagou e recolheu a taxa do agro, isso já está ilegal. E o governo disse que vai cumprir, mas continua cobrando. Eu conversei com produtores até ontem, eles ainda estavam pagando 1,65 na venda de soja. Abate de boi e tudo mais. E está errado, né? Porque se essa lei está suspensa, esse dinheiro está sendo recolhido de forma ilegal. Então a gente também tem cobrado isso na Assembleia para que seja suspenso a taxa do agro, até que, né, o governo vai recorrer da decisão, enfim, vamos ver o que vai acontecer, mas isso é uma tragédia anunciada. Eu falei isso lá atrás. Esse formato não existe. Não tem como você não licitar uma obra desse tamanho. A exemplo do Cora. O Cora também, pegaram lá 2,5 bilhões, né, escolheram uma pessoa, né, uma entidade, e acho que faz um trabalho lá, o pessoal do Hospital do Amor, de Barretos. Não questiona a gestão deles, mas quantos hospitais eles já construíram até hoje? Nenhum. Vai ser o primeiro. E detalhe, receberam primeiro para começar a obra. Eu nunca vi isso em dinheiro público. O cara faz a obra, faz a medição, cumpriu uma parte, recebe um pouco. Cumpriu outra parte, recebe mais um pouco. Lá foi o contrário. Nós estamos falando aqui do hospital na saída de Umas. Do Hospital do Cora, do Hospital do Câncer. É fantástico o hospital. E eu, como médico, nossa, dou os parabéns pela iniciativa. Mas, repito, está errado. Tem que fazer licitação. Estamos falando de dinheiro público. É o seu dinheiro contribuinte, né? Tem que ter transparência, tem que ter Ministério Público participando, tem que ter processo licitatório, processo de contratação. É assim que funciona. É uma burocracia que demora. Mas você pode até acelerar essa burocracia, mas você não pode pular a transparência do processo. Gustavo, lembrando que a lei existiu, né, a decisão do Supremo, que as obras têm que ser paralisadas agora, caberia alguma associação de produtores, por exemplo, ou pressionar os deputados, como você já citou aqui,
para que entrasse com mandato de segurança ou fazer uma pressão na Assembleia para parar de cobrar isso aí por enquanto? Com certeza, porque a decisão do ministro, ela suspende imediatamente. A partir do momento que ela é publicada, em tese, ela determina a suspensão e dá um prazo de 10 dias para que o governo apresente, né, a sua justificativa, enfim, que ele apresente ali, né, as explicações dele. Mas, em tese, imediatamente já está suspenso. Então, toda a cobrança da taxa do agro, a partir do momento que foi publicada a decisão do ministro, ela já está ilegal. Então, pode muito bem, uma ProSoja, por exemplo, uma outra entidade, uma associação, seja da pecuária, seja da lavoura, da agricultura, né, ela pode entrar com mandado de segurança pedindo a suspensão imediata, que, na verdade, a decisão do ministro já é para isso, né? Ele pode, inclusive, entrar com medida pedindo para reaver o que ele pagou durante esse período. Era a minha próxima Então, pergunta. você, produtor, que está pagando enquanto está suspenso a taxa do agro, aquilo que você está comercializando e pagando, recolhendo agora, você, com certeza, vai poder entrar na justiça para solicitar o retorno disso, porque, em tese, ele está sendo cobrado de forma ilegal de você. Interessante, pessoal. Quando a pauta é boa, o tempo voa, não tem jeito. Mas eu vou tomar liberdade, se o deputado me permitir. A gente vai encerrar o programa hoje. Já está quase na hora do almoço. Tenho certeza que ele vai comer um churrasco de boi ou vaca, né? Não frango nem suíno. E vou convidar o deputado para voltar aqui. Você volta, deputado, para a gente esticar esse assunto? Com certeza, Fabiano. Para mim é um prazer poder estar aqui, conversar de temas tão importantes e com nossos amigos produtores e toda a população do estado nos acompanhando aqui. Pessoal, estaremos de volta então no próximo programa. Grande abraço, bom domingo a todos.